senhoras e senhores, suas excelências, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, o primeiro-ministro da República da Polônia, Donald Tusk. Saúdo a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado, queridos amigos, querido Emmanuel, Caroline, Friedrich, Donald, estimadas equipes, presentes dos nossos amigos, estimados jornalistas. De fato, e Europa unida e Ucrânia. É exatamente assim, na unidade, exatamente assim, unindo outros, que fazemos tudo para aproximar a paz real e garantir a segurança a longo prazo. Discutimos, debatemos o que é necessário. Fazer o mais rápido possível em nome da paz. Tentar impor qualquer condição é uma demonstração de intenção de prolongar a guerra e sabotar a diplomacia. O cessar-fogo deve ser abrangente no ar, no mar e em terra. Do cessar-fogo em coordenação com os Estados Unidos da América. Isso é realmente realista? O cessar-fogo deve durar 30 dias para dar uma chance real à diplomacia. Saudamos o fato de que a exigência de cessar-fogo e a transição para uma diplomacia substancial são apoiadas por todos, não apenas pelos países europeus, mas também pelos Estados Unidos da América, que foram os primeiros a propor isso. Um elemento-chave das garantias de segurança também deve ser o contingente de apoio. Se a Rússia recusar um cessar-fogo total e incondicional, sanções devem ser aplicadas, sanções reforçadas contra seu setor de energia e sistema bancário. Um forte pacote de sanções, APO 17 da União Europeia, está atualmente sendo preparado. Ele será coordenado com as sanções do Reino Unido, Noruega e Estados Unidos da América. Isso inclui tanto o financiamento da resiliência da nossa defesa, quanto o investimento na produção de armas na Ucrânia, em projetos conjuntos e em países europeus. Somos muito gratos por isso e somos muito gratos às equipes de liderança e aos próprios líderes que estão em comunicação constante e trabalhando com os Estados Unidos da América. É extremamente necessário em condições de tal cessar-fogo. Juntos, agradeço a todos que apoiam um fim digno para esta guerra. Mais uma vez, obrigado ao presidente Macron. Obrigado a você, Keir. Obrigado a você, Friedrich. Obrigado a você, Donald. E a todos os nossos parceiros que estiveram hoje online conosco. Glória à Ucrânia. Glória aos heróis. Declaração do presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Muito obrigado, senhor presidente, estimado Volodymyr. Antes de tudo, quero agradecer por esta calorosa recepção aqui em Kiev. E quero dizer o quanto estamos felizes de estar aqui junto com os primeiros ministros britânicos e o primeiro-ministro polonês aqui em Kiev. Pois a Ucrânia hoje está defendendo seu soberano, sua independência, sua liberdade. E Kiev não é apenas o coração da Ucrânia, é o coração da Europa, porque nossa liberdade e segurança estão interligadas. E todos nós, nos últimos meses, dedicamos muito tempo a essa reflexão. Você mesmo também participou, em junho do ano passado, da comemoração do 80º aniversário do desembarque na Normandia. Tudo isso está interligado. Hoje estamos em Kiev porque hoje aqui estão em jogo a liberdade e a segurança da Europa. E hoje vemos o campo da guerra, isso está em Moscou, e aqui é o campo da paz. O que está em jogo hoje na Ucrânia não são apenas os nossos princípios de segurança coletiva compartilhada, mas também o nosso futuro e a defesa desses princípios, assim como daqueles princípios sobre os quais se baseia uma ordem internacional. E precisamos mobilizar todo o campo e este campo da paz, e em nome da paz. As últimas semanas nos permitiram construir aquilo
que hoje podemos apresentar como um progresso muito importante. Porque houve uma proposta americana de cessar fogo. Queríamos que ela fosse complementada por uma visão mais ampla de paz, duradoura. E assim, em Jeddah, foi acordado aderir à iniciativa de cessar fogo por 30 dias. E o presidente ucraniano Zelensky concordou com isso. E agora passou algum tempo e essa iniciativa está sendo lembrada novamente. 30 dias de cessar fogo. Existe uma coalizão de interessados, mais de 30 países, que exigirão que, a partir de segunda-feira, dia 12, comece um cessar-fogo de 30 dias, sem quaisquer condições. Em terra, no mar e no ar, e também com monitoramento que será principalmente garantido pelos americanos. Em caso de violação deste cessar-fogo, concordamos que haverá sanções massivas, além do cessar-fogo, para que possamos nos preparar para uma paz duradoura. Hoje todos nós estamos aqui, não apenas para lembrar o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também, hoje, 10 de maio, para lembrar que estamos ao seu lado e mobilizados, de todas as formas possíveis. Nós, a Ucrânia, nunca mais estaremos sozinhos. E nós vamos lutar pela paz. E eu realmente espero que essa paz já possa ser concretizada a partir de segunda-feira, nos termos que propusemos hoje. E hoje estamos unidos. Os Estados Unidos, os europeus, todos os nossos aliados, incluindo o Canadá, a Nova Zelândia e outros, que apoiam nossas iniciativas e as iniciativas da coalizão. Hoje, juntos, devemos construir essa paz duradoura. Declaração do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Caros amigos, é realmente um prazer estar com todos vocês aqui em Kiev, com Emmanuel, com Frederick, com Donald. Esta é a Europa que está aumentando sua força, demonstrando solidariedade com a Ucrânia. Estamos aqui absorvendo as lições da história na Normandia, na África e em outros lugares. Tudo isso está claro, mas Putin ainda não entendeu. Não há glória na agressão, na conquista. Estamos aqui para defender uma paz justa e duradoura que a Ucrânia merece. É por isso que estamos aqui, junto com os Estados Unidos, nos dirigindo abertamente a Putin. Se você realmente pensa em paz, agora é a chance. Mas junto com o presidente Trump, vamos reforçar as sanções, aumentar nossa ajuda ao poder de defesa da Ucrânia para forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações. Foi exatamente isso que discutimos hoje. Queremos que isso se torne o caminho para uma paz duradoura. Nesta reunião da coalizão de países dispostos, junto com parceiros de toda a Europa e do mundo inteiro, nos unimos pelo futuro da paz e da segurança da Ucrânia, discutindo propostas concretas em terra, no mar e no ar. Em cada etapa, com a devida correspondência, queremos que a Ucrânia olhe para o futuro com confiança. Por isso, estamos prontos para começar a reconstruir a economia ucraniana. Estamos prontos para ajudar na reconstrução da Ucrânia no local assim que for alcançado-se um cessar-fogo. Isso vai levar tempo, mas será um momento extraordinário, quando pudermos fortalecer a economia do país, aumentar as oportunidades de investimento, restaurar a paz e a unidade a todas as suas regiões divididas pela guerra. Sem a parceria centenária com o Reino Unido, sem o acordo sobre recursos, esses passos seriam impossíveis. Juntos, queremos paz na Ucrânia. Declaração do chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz.
presidente Volodymyr, colegas, amigos. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, Macron. Senhor Donald Tusk, Keir Starmer, presidente Zelensky. Viemos aqui hoje de diferentes lugares. Prestamos homenagem às vítimas da Segunda Guerra Mundial em diferentes lugares do conflito iniciado pela Alemanha, meu país. Apenas alguns anos após o fim da guerra, e não em menor parte graças aos Estados Unidos da América, à França e ao Reino Unido, nos foi dada a oportunidade de retornar ao círculo das nações civilizadas. E alimento. Essa é uma oportunidade extraordinária que foi concedida à Alemanha. Ela representa para nós uma obrigação agora. Uma obrigação de lutar pela paz em todo o mundo, pela liberdade em todo o mundo e de servir a paz em todo o mundo. Eu, pessoalmente, no final desta semana, estou profundamente emocionado por, como chanceler federal da Alemanha, poder estar aqui com vocês, com o presidente, o primeiro-ministro britânico e a CONF, junto com o primeiro-ministro polonês, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês. E também o presidente para a Ucrânia. Estar ao lado do nosso amigo e parceiro Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e expressar com isso não apenas total solidariedade, mas também, nesta situação difícil de guerra, que já dura mais de 3 anos, neste dia histórico, dizer que estamos firmemente ao lado da Ucrânia e continuaremos a fazê-lo. Nós conhecemos o destino do seu povo. Sabemos que todos os dias, em solo ucraniano, pessoas estão morrendo. Homens, crianças, inocentes, civis, mulheres, crianças, idosos, mas também soldados, militares de ambos os lados. Não apenas soldados ucranianos, mas também soldados russos. Pode-se dizer que hoje, e é por isso que eu gostaria de dizer a vocês que, com a nossa presença aqui, estamos enviando uma mensagem muito clara da nossa disposição de fazer tudo o que pudermos para acabar com esta guerra o mais rápido possível e fazer tudo. Nós 5 que estamos aqui, todos somos parceiros da Ucrânia. Fazer todas as contribuições que podemos e que queremos fazer. A Rússia travou esta guerra, que não foi provocada. Batalha e a União Europeia, sim. E também não através da União Europeia, não foi iniciada pela OTAN, nem pela UE, nem pela democracia. Esta guerra foi causada exclusivamente pela Rússia. É uma guerra ilegal, uma agressão. Hoje, Alemanha, França, Reino Unido, Polônia e Ucrânia se reuniram. E trabalhamos bem na preparação deste encontro. Todos nós conversamos com o presidente americano, antes do nosso encontro e imediatamente depois dele, nós o informamos pessoalmente. Somos gratos ao presidente americano por apoiar totalmente nossa iniciativa, por compartilhá-la, e ele está completamente envolvido nesta iniciativa conosco. Todos nós estamos trabalhando para que a Rússia, finalmente, concorde com o cessar-fogo e não apresente pré-condições ou exigências repetidas vezes. Hoje, com o presidente Zelensky, discutimos quais podem ser os próximos passos, qual pode ser o caminho para uma paz verdadeira. Está acontecendo. O próximo passo deve-se ir além do cessar-fogo, um cessar-fogo completo, começando na próxima segunda-feira, sem condições. Se a Rússia concordar com isso militarmente, que será totalmente aceito pela Rússia, sem condições,
Olaf Scholz. E é preciso dizer que, se a Rússia recusar o cessar-fogo, que serviria de base para negociações que poderiam começar imediatamente, então, nesse caso, continuaremos a defender a Ucrânia. Continuaremos a aumentar a pressão contra a Rússia, e isso também faz parte deste dia. Quase todos os membros da UE e representantes da coalizão de países dispostos de todo o mundo estão decididos e prontos para impor essas sanções caso nossa iniciativa deste fim de semana não seja aceita. Também é assim. Esta é uma iniciativa que estamos propondo porque é nossa responsabilidade comum, nossa história comum. E quero repetir mais uma vez que isso não é apenas uma honra, mas também um dever para a Alemanha e para o novo governo federal, assim como foi entendido pelo governo anterior também. É um dever apoiar qualquer iniciativa para garantir que esta guerra que está acontecendo na Europa, a guerra na Europa, termine o mais rápido possível. Nós temos a oportunidade de fazer isso. E se esta guerra terminar, nós, junto com a Ucrânia, junto com a OTAN, junto com a União Europeia, garantiremos que a paz perdure para que a Ucrânia possa prosperar em liberdade, segurança e democracia. Muito obrigado a todos. Narrador. Declaração do primeiro-ministro da República da Polônia, Donald Tusk. Donald Tusk. Para mim, como primeiro-ministro da Polônia, caros amigos, a oportunidade de me encontrar aqui em Kiev, 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, tem um enorme significado, um significado especial. A Polônia, desde as primeiras horas da agressão da Rússia contra a Ucrânia, apoia o povo ucraniano, o Estado ucraniano e o presidente Zelensky com todas as suas forças. Somos povos que mantêm constantemente na memória os enormes sacrifícios, os terríveis sacrifícios que sofremos durante a Segunda Guerra Mundial. Também lembramos que a vitória sobre a Alemanha nazista não trouxe liberdade nem para os ucranianos, nem para os poloneses. Esperamos por liberdade verdadeira, independência durante muitos anos. Estávamos prontos para lutar pela liberdade e independência. Hoje, a Ucrânia está novamente pagando o preço mais alto, o preço de sangue, por esses mesmos valores, por liberdade e independência. Mas ela não está sozinha hoje. Isso é um símbolo excepcional, o que aconteceu. Ontem, o desfile da vergonha em Moscou, organizado pelo agressor em Moscou. E pela primeira vez, em algum tempo, tivemos a sensação de que todo o mundo livre está unido. E isso não são apenas slogans, mas decisões que tomamos. Todo o mundo, começando pela Nova Zelândia e terminando no Canadá, Islândia, Ucrânia e Estados Unidos da América. Toda a Europa se uniu ao lado da Noruega, enquanto todos nós nos juntamos em solidariedade e falamos com uma só voz. E não foi uma voz de ingenuidade. Entendemos perfeitamente que o verdadeiro teste está diante de nós, diante da Rússia e diante de Putin. Vamos aguardar a reação da Rússia. Uma coisa, para nós, estamos certos de uma coisa. A proposta que formulamos em conjunto com os Estados Unidos da América, Europa, Canadá e Ucrânia sobre o cessar-fogo, sobre esta trégua, é uma proposta muito séria. Se a Rússia rejeitar essa proposta, então ninguém mais terá dúvidas. Quem está a favor da paz e quem está a favor da guerra? Não sabemos. Se o agressor irá valorizar isso, mas todos nós saberemos e lembraremos quem tomou essa notável unidade demonstra nosso compromisso compartilhado com a cooperação e o entendimento mútuo.
Por todo o continente, do norte ao sul e de leste a oeste, cada nação está unida, deixando de lado as diferenças para trabalhar em prol de objetivos comuns. Ao falarmos como um só, mostramos ao mundo nossa verdadeira iniciativa coletiva pela paz em um dia tão especial como hoje. Queridos amigos, não. Senhor, Presidente, desejo que neste dia possamos estar tão unidos quanto estivemos hoje. O envolvimento de todos, de cada um, o compromisso de todos os países ocidentais, o compromisso renovado de todos os povos para quem a liberdade é o maior valor, o compromisso de acabar com esta guerra e o apoio à Ucrânia são inestimáveis. E o que é importante é a nossa prontidão e determinação. Todos os participantes desta reunião confirmaram isso. E também em nossa conversa telefônica. O presidente Trump também confirmou isso. Que se esta proposta generosa e excepcional de um cessar-fogo incondicional e início imediato de negociações de paz for rejeitada, se do outro lado houver apenas um jogo falso, então estamos prontos para fortalecer as sanções e unir o mundo inteiro em torno da Ucrânia em prol de sua independência. Hoje somos otimistas cautelosos, mas graças ao seu trabalho, à sua determinação, esse otimismo tem fundamento. Muito obrigado. Obrigado. Prezados jornalistas, é hora das suas perguntas. Por favor, aqueles que receberem a palavra, levantem-se para que os assistentes com microfones possam vê-los. Por favor, Polsat, Polónia. Piotr Witkowski, Polsat News. Se a Rússia não declarar cessar-fogo na segunda-feira, quão rapidamente os aliados podem impor novas sanções? Quais podem ser as sanções? Porque até agora, as várias dezenas de pacotes de sanções não detiveram a Rússia, nem a agressão russa. Existe potencial para sanções que realmente mudem o rumo da Rússia e podem ser impostas sanções também contra aqueles países que efetivamente ajudam a Rússia a contornar as sanções já existentes, fazendo negócios com a Rússia? E sua pergunta é para? Primeiro-ministro Donald Tusk. Esta pergunta é para o primeiro-ministro Tusk e para outros no corredor. Esta questão precisa ser colocada de forma muito clara hoje. Esta é uma questão muito importante. Este é um argumento muito relevante, né, em nossas discussões constantes sobre sanções e sobre como combater a agressão russa. Portanto, as sanções funcionam. Se não fossem as sanções, a situação seria incomparavelmente pior. Qualquer um que afirme que as sanções não funcionam, consciente ou inconscientemente, está agindo em prol do fim das sanções contra a Rússia. E é exatamente isso que a Rússia espera. A Ucrânia se defende de forma eficaz, principalmente graças ao heroísmo de seus soldados e de todo o povo ucraniano. Mas também sabemos que a ajuda que flui amplamente dos nossos países, dos Estados Unidos, da América, assim como a política de sanções trouxe resultados e impossibilitou a vitória da Rússia nesta guerra. Nesse sentido, rejeito essa lógica e esse pensamento de que as sanções não trouxeram nenhum resultado. As sanções se mostraram um método fundamental para limitar, restringir as capacidades da Rússia. A situação da Rússia hoje é mais difícil do que Putin e a propaganda do Kremlin mostram. Portanto, manter e, onde for possível, reforçar as sanções certamente funcionará e trará resultados. Mas a política de sanções exige consistência, paciência e unidade de todo o bloco de países que apoiam a Ucrânia. Nós conversamos previamente com o lado americano sobre diferentes tipos de sanções. Nós não vamos... Talvez os colegas queiram contar mais detalhes, mas para nós o mais importante, o mais essencial, é que a decisão de estar pronto para intensificar as sanções seja uma posição unificada de todos os países, sem exceção dos EUA, que
de toda a coalizão dos decididos, assim como de todos os presentes aqui. Atribuo grande importância a esta declaração. Faz tempo que não via uma posição tão inequívoca sobre esta questão. E sabemos que as sanções custam muito para todos nós. Portanto, essas não são decisões fáceis. Mas o fato de termos tomado essa decisão hoje e de termos anunciado isso publicamente, significa que aqui não há mais brincadeiras. Se a Rússia tratar essas propostas com leviandade, será atingida por uma nova onda de sanções. Ok. Próxima pergunta, por favor, DPA. Aqui na segunda fila. Muito obrigado. Sim. Imprensa oficial alemã. Presidente Zelensky. A Alemanha elegeu um novo chanceler federal. Friedrich Merz chegou literalmente 4 dias depois de assumir o cargo. O que você espera do novo governo federal? Você espera que ele... A Alemanha vai fornecer os mísseis de cruzeiro Taurus pelos quais vocês pediram por tanto tempo? Você confia na Alemanha no que diz respeito ao convite para a Ucrânia ingressar na OTAN? Você espera que a Alemanha seja mais aberta a esse convite? Essas são minhas principais perguntas, mas também tenho uma pergunta para o senhor chanceler. Senhor chanceler, o que o senhor fará de diferente do que fez seu antecessor na política em relação à Ucrânia? Em dezembro do ano passado, o senhor era o líder da oposição. Alguns de nós acham que seja qual for o chanceler, o senhor... Naquela época, o senhor disse claramente que poderia fornecer o Taurus. Agora o senhor é o chanceler federal. Sua opinião sobre isso mudou? E o senhor está disposto, em caso de cessar fogo, a enviar tropas para a Ucrânia? Bridri, você quer responder? Não, por favor, primeiro. Ok. Gostaria de agradecer pessoalmente ao Friedrich, porque realmente há apenas 4 dias Friedrich estava em seu escritório e ele encontrou uma maneira de apoiar a Ucrânia e, junto com países amigos, vir até aqui. Isso... E... O que mais pode ser dito? Acho importante que com sua visita ele já tenha dito tudo. Que a Alemanha estará ao lado da Ucrânia, nos apoiando até que tudo termine. A guerra continua mesmo depois disso. Porque estamos contando muito com os especialistas, certo, com as empresas alemãs que terão um papel importante na reconstrução do país. Já começamos a discutir essas questões. Essa questão é muito importante para nós, você sabe, defesa aérea, sistemas de defesa aérea. A Alemanha nos ajudou muito com os sistemas Patriot e tem sido e continua sendo muito útil com os sistemas Iris-T. Estamos contando muito com isso. Nós conhecemos os prazos correspondentes. Isso é importante para nós. Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão regional. Uma questão regional, uma questão regional. Eu continuo, em certa medida, a política do governo anterior, que durou nos últimos 3,5 anos. Tomamos muitas decisões juntos. E em abril de 2022, nós juntos trabalhamos no Bundestag. Eu fui um dos primeiros políticos na Alemanha a vir para a Ucrânia em maio de 2022. E sempre pensamos que deveríamos apoiar a Ucrânia, não apenas pelos interesses da Ucrânia, mas também porque isso está nos nossos interesses europeus comuns. Esta guerra ameaça não apenas a integridade territorial da Ucrânia. Ela tenta destruir completamente a ordem política da Europa. E é por isso que estamos ao lado da Ucrânia. A dimensão do que estamos fazendo é algo que vamos considerar ainda mais de perto e de forma mais estreita com nossos parceiros no futuro, tá? Dentro da coalizão dos interessados.
E o fato de eu estar aqui hoje deve ilustrar para todos vocês que este formato, no sentido de que, talvez, junto com a Polônia, eu farei tudo o que for possível para que esses 4 países se tornem líderes. As medidas que tomaremos juntos para acabar com esta guerra e as decisões que tomaremos juntos para... Isso não acontece. Garantir uma paz possível na Ucrânia. Isso não, é um tema para discussão pública. Tudo. Isso será discutido internamente, no mesmo formato, junto com os EUA. Acho que o mais importante é que os EUA continuem envolvidos, eles permaneçam conosco. Há aquelas garantias de segurança que podemos dar à Ucrânia para que a Ucrânia possa encontrar a paz. São decisões que serão tomadas quando chegar a hora. E essas decisões tomaremos juntos, quando chegar o momento. Próxima pergunta. Por favor, ITV, Reino Unido, primeira fila. Emma Murphy, ITV News, Reino Unido. Primeiro-ministro Starmer gostaria de fazer uma pergunta primeiro ao senhor. O senhor disse que este é o momento de pedir ao presidente Putin que demonstre seu compromisso com a paz. O senhor acha que ele realmente quer a paz? E se ele não quiser, então por que o senhor acha que as sanções vão funcionar? Agora, se já vêm sendo aplicadas há 3 anos e parece que não foram tão eficazes? E presidente Zelensky, se me permite fazer uma pergunta ao senhor. O quanto o seu país precisa de um cessar-fogo? E quão provável é que esse cessar-fogo aconteça? Permita-me começar. Veja, há um país que iniciou este conflito ilegal, e esse país é a Rússia. E há apenas um país que é um obstáculo para a paz, e esse país é a Rússia. E o presidente Zelensky deixou claro, há 2 meses, que está pronto para um cessar-fogo de 30 dias. E a situação que temos agora é de absoluta unidade entre muitos países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, de que deve haver esse cessar-fogo incondicional de 30 dias. Esta é a maior unidade que já tivemos em toda a nossa história. Todos esses países se uniram na convicção clara de que deve haver um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Deixar claro significa que isso deve ser sem condições. Porque a resposta de Putin ao apelo por um cessar-fogo pode ser algo como: eu aceitarei o cessar-fogo, mas devem existir certas condições. E isso significará uma recusa. E se isso acontecer, estamos unidos em nossa resposta no que diz respeito às sanções, além daquelas que já foram adotadas. E paz, isso só pode acontecer no final do processo, né? E não no início. E o que é diferente agora é que temos os Estados Unidos, a Europa, o Canadá, a Nova Zelândia, países de todo o mundo, todos falando com uma só voz sobre este momento tão decisivo. Portanto, como eu disse, deve ficar absolutamente claro que foi a Rússia que iniciou esta guerra, né? Um conflito ilegal. E a força que temos, os esforços coletivos que estamos fazendo, juntos, tantos países, todos dizem a mesma coisa, hoje. E 80 anos após o Dia da Vitória na Europa, que comemoramos na quinta-feira, os valores pelos quais lutamos na Segunda Guerra Mundial, valores de liberdade, democracia, soberania, são os mesmos valores pelos quais lutamos agora. E cabe a nós garantir que proporcionaremos isso para a Ucrânia, e não apenas para a Ucrânia, mas para todos os nossos países na Europa. Serei muito breve, por isso a Ucrânia imediatamente apoiou a proposta dos Estados Unidos da América, do presidente Trump, de um cessar-fogo incondicional. Por isso acredito que não devemos dizer, e se não houver cessar-fogo? Por favor, próxima pergunta. Agência France Press? Não vejo. Você pode se levantar, por favor? Na primeira fila. Primeira pergunta, para o presidente Macron. O senhor já pode
considerar isso como uma recusa da Rússia e passar imediatamente para a fase de sanções? A segunda pergunta é sobre a coalizão dos dispostos, no caso de um acordo de paz. Vocês discutiram a possibilidade de enviar um contingente europeu e, em particular, um francês? E se a Ucrânia assinou um acordo sobre recursos minerais com os Estados Unidos, isso também significa uma confirmação dos EUA quanto à continuidade do fornecimento de armas para a Ucrânia. O porta-voz russo disse o que você mencionou antes de nos encontrarmos. E essa proposta dos 30 dias já havia sido apresentada antes. Obrigado. 5 líderes estão presentes aqui e 20 participaram online. Parece que já discutimos isso antes. Nós dissemos isso unanimemente. E depois de uma análise cuidadosa, também deixamos muito claro ao presidente Trump que esses acordos de cessar-fogo devem ser absolutamente e completamente incondicionais. Realmente, incondicionais sob quaisquer circunstâncias, sem exceções ou condições de qualquer tipo. Além disso, a Rússia conta com o apoio militar de muitos parceiros ao seu lado. Em outras palavras, qualquer desculpa para não entrar em um regime de cessar-fogo será simplesmente considerada uma manobra enganosa, sob a condição de este é o momento para discutir as condições de uma paz duradoura. Mas é absolutamente necessário, obrigatório primeiro um cessar-fogo e só depois passar para as negociações. É exatamente essa posição que os aliados europeus, alemães e americanos da Ucrânia adotaram. Quanto à gradação nas sanções, primeiro, temos a ajuda à Ucrânia, primeiramente. A construção de várias camadas de garantias. A primeira barreira, a primeira linha de defesa é o próprio exército ucraniano. Como exatamente esse modelo deve ser? Preparação dos militares ucranianos e fortalecimento. Isso foi uma reflexão coletiva no nível dos chefes de Estado-Maior dos nossos países. E agora todos os países da coalizão se juntaram, a esse ciclo de discussões. Qual é o fundamento essencial? E a segunda, sobre o significado que atribuímos a esse desdobramento e como construir essas garantias a longo prazo. Muito brevemente. Ok. Antes de tudo, assinamos um bom acordo com os Estados Unidos da América. Esperamos que as empresas americanas venham para cá a Ucrânia e apoiem a economia ucraniana e que este seja um acordo mutuamente benéfico, um acordo funcional. Sou grato ao presidente Trump por não ter interrompido. E a ajuda americana continua chegando hoje, por ele não ter interrompido a troca de informações de inteligência. Isso é muito importante para nós, tanto no trabalho contínuo e essencial de defender e proteger o nosso espaço aéreo nacional, que é uma parte fundamental da nossa segurança nacional. Prezados colegas, por favor, a última pergunta. Canal de TV Nós Ucrânia. Ao centro. Sim, obrigado pela oportunidade. Vamos começar com a primeira pergunta para o senhor presidente. Esta semana, Kit Kelleher apresentou uma nova ideia de um possível acordo de paz. Em particular, trata-se da retirada das tropas. Caso um acordo de paz seja alcançado, Ucrânia e Rússia deverão retirar suas tropas. Senhor presidente, a pergunta é para o senhor. Esse tema está sendo discutido e a Ucrânia estaria potencialmente disposta a retirar suas tropas 15, 20, 30 quilômetros? Primeira pergunta. E a segunda é para o presidente Macron e o primeiro-ministro Starmer. Afinal, vocês lideraram a ideia de contingentes de tropas de dissuasão na Ucrânia e queremos ouvir mais detalhes. No encontro de cúpula, em Paris, ficou acordado que essa ideia seria desenvolvida. Vieram para cá, adidos militares a Kiev trabalharam nessa questão. Então, vamos aos detalhes concretos.
Você já tem uma ideia de qual será a composição desses contingentes, o número deles, onde eles serão posicionados mais próximos da Polônia, ou em ambas as margens do Dnipro, ou seja, margem esquerda e direita talvez, em locais estratégicos como aeroportos, ferrovias e outros pontos importantes? E o mais importante, esses soldados terão autorização para atirar em resposta? Por exemplo, se forem atingidos por um míssil russo Iskander, eles poderão responder ao ataque? Muito obrigado. E eu vou começar você muito estado agora mesmo. Eu realmente entendo você muito bem. Acho que... E agradeço sinceramente a você pela precisão e clareza da sua pergunta. Ela é absolutamente legítima. Mas é preciso fazer as coisas em etapas. Portanto, a primeira coisa que devemos construir é o cessar-fogo. Devemos focar nisso. Após o cessar-fogo, fortalecemos o exército ucraniano para que seja convincente e tenha tropas suficientes. E estou realmente feliz que o Reino Unido e a França estejam liderando. Tenham liderado esse trabalho. Dentro da coalizão dos dispostos. Este é um projeto com 2 objetivos. O primeiro é a coalizão política. Dos dispostos. Agora é um grupo de países com ideias semelhantes, que hoje demonstraram sua unidade em relação a essa questão do cessar-fogo. Ao mesmo tempo, foi realizado um planejamento militar, certo, que foi feito por militares de diferentes países. Como Emmanuel disse, isso não é. Emmanuel disse: o planejamento militar consistiu em 4 aspectos. O primeiro é o fortalecimento das capacidades do exército ucraniano. Além disso, a Ucrânia tem um exército muito grande, que foi desenvolvido nos últimos 3 anos. Precisamos expandir ainda mais suas capacidades e fortalecê-lo. Mas também, em relação aos contingentes no mar, no ar e em terra, é claro, há uma certa variabilidade aqui, porque ainda não estamos em um cessar-fogo. Mas é também por isso que estamos considerando qual será o mandato, dependendo das capacidades que serão necessárias, as quais precisamos alcançar até o momento dos eventos globais. Mais algumas coisas importantes. A primeira é que precisamos, antes de tudo, alcançar um cessar-fogo. Isso é absolutamente vital e é por isso que o que está acontecendo agora é tão importante. Porque provavelmente este é o passo mais abrangente em direção ao cessar-fogo que tivemos. Em 3 longos anos. Mais de 3 anos. Desde o início deste terrível conflito. E o segundo ponto é nos lembrar por que começamos o trabalho da coalizão dos dispostos. E isso porque sabemos que enquanto se não houver contingentes que apoiem o acordo, é muito provável que Putin o viole. Houve acordos no passado que ele não respeitou. E a Ucrânia precisa não apenas de paz, mas de uma paz duradoura. Uma paz temporária não serve. Uma paz que dure apenas alguns meses ou anos. Não, é preciso uma paz duradoura. E é por isso que estamos trabalhando tão arduamente, para garantir que, junto com os Estados Unidos, junto com nossos aliados na coalizão dos dispostos, juntos estamos fazendo o trabalho que apoia a Ucrânia, mas também fornecemos apoio para esse tipo de... Devemos continuar a fornecer esse tipo de apoio para que nesta luta pela paz possamos resistir à Rússia. Concordo com meus amigos sobre a questão do cessar-fogo completo. Primeiro isso e todo o resto depois. Porque em todas as outras questões há muitos detalhes. Pois a questão de que você fala sobre a zona desmilitarizada, a zona de amortecimento, a retirada das tropas, eu ouvi essas questões na mídia, e não só na mídia, quanto porque ele não tomou nenhuma medida para interromper ou interferir nas sanções que estão atualmente em vigor. Essas sanções são cruciais para manter a pressão e garantir a responsabilização, mas também de muitas pessoas diferentes e de várias agências de inteligência. Que outro experimento eles querem fazer conosco? Acredito que hoje, essa ideia não está muito viva ou certa, porque depende do formato de monitoramento.
E então há a questão de uma zona desmilitarizada de 15 quilômetros de cada lado. Por que 15? Porque é exatamente 15. Por exemplo, a linha de frente. Por exemplo, a guerra começou a partir do território de Belarus. Mísseis foram lançados de lá. Então, dentro de Belarus, também seriam 15 quilômetros. E por que 15 se a artilharia de longo alcance alcança 40 quilômetros? Por que não mais fundo? E agora é um tipo diferente de guerra. Não é como era em Minsk. Hoje em dia, drones FPV e outros voam de 50 a 100 quilômetros. Isso é equivalente à artilharia. Então, o que vamos fazer? Vamos esperar por 100 quilômetros? Mesmo se você falar de 15 quilômetros, o que vamos fazer com a cidade de Kherson? Nossas tropas não estarão em Kherson imediatamente. Se nossas tropas não estiverem em Kherson, não teremos Kherson. No momento em que havia cessar-fogo, e houve cessar-fogo, os russos e os separatistas cavavam o tempo todo, cavavam e avançavam. 100 metros, 200 metros, 300 metros por dia. Ninguém atirava neles. E eles continuavam cavando. E por isso, essa linha de contato era diferente da linha onde o conflito estava congelado. Que não haverá violações do cessar-fogo. Não há ilusões. Eles irão, mas este é um passo muito importante. Muito importante. Se, depois disso, concordarmos com uma zona de amortecimento e recuarmos 15 quilômetros, cidades como Kherson, Kharkiv e Sumy, todos terão uma aparência de paz. Mas para eles a guerra continuará, porque a artilharia continuará, atingindo essas cidades. Por isso eu digo que neste momento é prematuro falar sobre isso. A ideia, por enquanto, não está viva. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Chanceler, obrigado, prezados jornalistas. Obrigado pela pergunta. A coletiva de imprensa chegou ao fim. Obrigado. Lembrança Dangil.